Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Tudo certo, tudo ok por aqui. Jesus nunca prometeu que viria uma segunda vez na Bíblia. Fisicamente, Jesus pode vir ou ele prometeu alguma coisa e tem como a gente provar a existência dessa promessa? Bom, primeiro, ainda não há garantias inquestionáveis sobre a existência do Nazareno, de Jesus. Sabemos que existe aí três possibilidades: Jesus histórico, Jesus da Bíblia e Jesus da fé. Jesus da fé, ele nasce do pensamento teológico de cada cidadão ou de cada igreja, de cada pastor, de cada congregação religiosa, pode determinar quem é o Jesus da fé para aquela congregação. Então os batistas veem Jesus da fé segundo a sua orientação teológica. Os católicos apostólicos romanos veem Jesus segundo a orientação teológica do magistério, dos santos padres da igreja, e assim seguem esse magistério, né? Que são os poderosos que decidem o que é certo, o que é errado no segmento da Bíblia, e se você quiser seguir, segue, se você não quiser, não segue, e assim por diante. Nós temos os evangélicos, bilhões de para não dizer, né, milhares de igrejas, cada pastor dizendo que Jesus de um jeito que lhe convém na sua doutrina, na sua fé. Então Jesus da fé, ele é subjetivo, ele depende da crença do coordenador da igreja, do chefe da igreja, do líder da igreja. O Papa diz uma coisa, os batistas dizem outra coisa, os ortodoxos dizem uma coisa, os evangélicos dizem outras, com seus milhares de pastores. Então cada um diz o que quiser sobre a existência de Jesus, é o Jesus da fé. E aí você participa daquela igreja porque você acredita na perspectiva da teologia daquele pastor, daquele padre. Então você segue aquela congregação, aquela igreja, aquela fé. Então Jesus da fé, ele é uma criação do magistério da igreja, do clero da igreja, tanto dos católicos como do clero das igrejas evangélicas. Sim, nas igrejas evangélicas também existe o clero, um grupo de pessoas que manda e um grupo de pessoas que obedece, e assim por diante. O Jesus da Bíblia é o Jesus objetivo, que nasce da fé de alguém que escreveu os textos, né? Nunca se sabe ao certo se foi uma pessoa só que escreveu os textos, se os textos foram compilados dos originais, se foram acréscimos, palavras ou frases nos textos. Sabemos que o texto bíblico, ele foi escrito e ele está contaminado pela fé do sujeito que escreveu. Não há uma forma de escrever o texto bíblico sem impor a fé do escritor. Então quando o escritor ele faz o texto bíblico, quando ele escreve o texto bíblico, ele está inserido numa comunidade, nos problemas teológicos daquela comunidade, numa sociedade onde tem política, onde tem poderes, e ele precisa dar resposta a essa sociedade, a esse momento histórico que ele está vivendo. Então, o Jesus da Bíblia é a compreensão de um escritor sobre sua fé no Jesus da Bíblia. Então, já é um Jesus. Nós vemos no Jesus da fé o Jesus da Igreja Católica, da Batista, da Pentecostal, da Anglicana, da Assembleia de Deus. Então tem várias formas de expressar Jesus, dependendo de cada igreja, de cada congregação, de cada doutrina. Mas dentro da Bíblia nós temos um Jesus daquele autor que está influenciado pela fé que ele tem e pelos problemas sociais e teológicos que ele está vivendo naquele momento. Quando vai se estudar a Bíblia hermeneuticamente, estudar a Bíblia na sua base, estudar o grego, por exemplo, do Novo Testamento,
precisa-se ter conhecimento de que ela foi escrita por uma pessoa inserida numa comunidade com determinados problemas, e o que ela está expressando naquilo que está sendo escrito é a fé que ela tem, a perspectiva que ela tem naquele Jesus, que ela compreende que existiu na mente dela, e ela está dando respostas às questões que estão surgindo naquele momento histórico. Então, quem for estudar a Bíblia precisa entrar na cabeça dessa pessoa, dialogar com essa pessoa que fez o texto bíblico para poder entender o que ele quis dizer, o que tem por detrás daquelas palavras, em que contexto, pretexto, qual o significado do que ele está escrevendo, se o que ele está escrevendo corresponde a todo o decorrer do texto, ou existe ali palavras ou frases ou indagações que não fecham com determinadas partes das perícopes dos textos. Dá para a gente entender que esse autor pode estar sendo influenciado, ou um outro copista tenha mudado alguma frase, alguma palavra que ele achou conveniente para que os leitores pudessem entender do seu jeito aquilo que deveria ser entendido. Então aí este é o Jesus da Bíblia, e aí precisa de um estudo profundo da historicidade do texto, precisa-se de um estudo profundo da arqueologia, do estudo profundo das palavras em grego, dos significados. Então a pessoa tem que ler grego automaticamente para ser um hermeneuta, um exegeta, precisa conhecer o grego, falar grego, escrever grego, para poder fazer uma interpretação dos textos bíblicos. Então qualquer pastor, qualquer padre que vai falar dos textos bíblicos copiando de um texto, de um livro, ideias e compreensões, ele está pegando algo que alguém interpretou e deu mastigadinho para ele, e ele só está repetindo. Na verdade, se você quer estudar a Bíblia, você precisa realmente entender, compreender o grego para poder fazer uma exegese. O grego, as dificuldades, os sofrimentos, as angústias, a teologia, tudo que se passava na época que estava vivendo o escritor bíblico, que tinha aquela visão particular de Jesus, como as igrejas têm a visão particular. Como eu já disse, a católica tem a sua visão, a batista tem a sua visão, a evangélica tem a sua visão, a Assembleia de Deus tem a sua visão, Deus é amor tem a sua visão, e assim as milhares de igrejas que pregam o poder do Espírito Santo têm uma visão diferente. Assim também nós podemos perceber que esse indivíduo, ele tinha uma visão que ele copiou da sua ideia, da sua compreensão de quem que era Jesus. Ele olhou o texto e disse: esse Jesus aqui, ele poderia ser um pouquinho mais diferente, então eu vou acrescentar algo mais aqui. Por quê? Porque não se tem nenhum texto original do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que possam provar também o que o primeiro escritor disse. Então é sempre o que o escritor disse, do que o primeiro escritor disse, do que o segundo escritor disse. Nunca texto original. E nós temos os Jesus da história, e o Jesus da história nós não sabemos quem é. Ele pode ter existido? Pode. Ele pode não ter existido? Também pode não ter existido. Então não existe prova nenhuma de que Jesus existiu. Se alguém tiver essa prova, mostre aqui para nós essa prova. São tudo especulações, tudo ideias que se faz da possibilidade da existência de Jesus. Então essa é uma compreensão de que a Bíblia ela precisa ser estudada de uma maneira bem diferente daquilo que se estuda hoje. Segundo, de qual Jesus nós estamos falando, né? Do Jesus Nazareno, que é o Jesus histórico, ou do Cristo, que é o Jesus teológico, totalmente construído pela igreja, pelo magistério da igreja, pelos santos padres. Você entende isso? Os textos do magistério da igreja, os textos dos santos padres da igreja são textos teológicos. Nenhum deles prova a existência de nada. Só tenta buscar teologizar a pessoa de Jesus.
Então ambos são distintos, né? Começar pela culturalidade dissemelhante entre eles. Jesus de Nazaré, se existiu, teria sido um palestino de uma região camponesa, não sabia ler, não sabia escrever, pobre, da Galileia, que não estava feliz com a escravidão do povo pelos romanos, enquanto que o Cristo é um personagem literal vindo da cultura grega. Então existe uma diferença entre o Cristo histórico e o Cristo literal, Cristo nascido de textos, de compreensões, de ideias de teólogos e não da realidade. Terceiro, os primeiros escritores que escreveram sobre Jesus construíram suas narrativas em grego, décadas mais tarde. E são eles o Evangelho de Tomé, elaborado e datado lá pelos anos 50 depois de Cristo. O segundo texto é a primeira carta aos Tessalonicenses, que teria sido concebida, escrita por Paulo lá pela década de 50. Todavia, a carta de 1 Tessalonicenses possui informações ocorridas nos anos 70, então não poderia, que é a destruição do templo. Então, como que uma carta escrita nos anos 50 fala de algo que aconteceu em 70? Ou seja, é visível que o texto em questão apresenta incongruência em sua real datação. Não menos importante, há diferenças entre os personagens de Tomé, que tratou Jesus como um rabi, um professor, em comparação com o texto de Paulo, que o considera como um Cristo, como um Deus, como um Jesus ressuscitado. Então há essas discrepâncias. E o quarto, portanto, se Jesus existiu e disse algo como um rabi, segundo Tomé, este algo teria sido registrado exatamente como ele teria ensinado. Temos alguns registros da época em que ele esteve vivo, que pode ser usado no intuito comparativo e utilizado como fonte primária daquilo que ele teria dito. Bem, não temos nada escrito de fonte primária, de biografias sobre Jesus ou sobre o que ele teria dito. Tudo é posterior, tudo é décadas depois, da vida, da morte e da teologização da ressurreição de Jesus. Então não temos nada que evidencie a natureza de Jesus como um ser humano, mas sim como um Jesus da fé, um Jesus criado pela teologia. Desta forma, pensar que existem quaisquer eventos garantidores, isto é, qualquer evidência material como um artefato arqueológico ou uma evidência literal da época de Jesus, enquanto estava vivo, como está explicado aí no que nós conversamos, é um erro grasso, bobo, Logo, se Jesus disse alguma coisa, ninguém jamais saberá o que ele disse. É só o que dizem que Jesus disse, mas não se sabe realmente se Jesus disse, pois não há nada sobre ele registrado num papiro que pudesse atestar com alguma veracidade aquilo que ele teria vivido e falado. Tudo é suposição. Supõe-se que Jesus tenha dito isso nesses evangelhos. Supõe-se que o escritor que escreveu o evangelho de Mateus, de Lucas, de Tomé, de Maria Madalena e de outros apóstolos ou apóstolas, não há nada garantido de que realmente foram esses apóstolos ou essas apóstolas que escreveram, foram as comunidades que escreveram. Então os textos são influenciados pelo momento histórico que essa comunidade estava vivenciando. É um Cristo apresentado por uma pessoa. Às vezes os textos bíblicos, como de Mateus, de Marcos, de cartas de Paulo, foram 2 ou 3 escritores que montaram então uma carta. É o pensamento desse indivíduo sobre uma visão de Cristo, não uma visão totalitária de Cristo. Já visto que nos primeiros anos das igrejas cristãs existiam várias teologias, vários pensamentos, várias ideias,
sobre quem era Jesus e cada comunidade vivia a sua igreja, a sua ideia e o seu pensamento. Como as igrejas evangélicas hoje, cada pastor tem a sua ideia de quem é Jesus e constrói ali o seu pensamento e segue a ele quem quiser. Nos primeiros anos do nascimento da igreja também era assim, cada um dos apóstolos seguidores de Jesus pensava o que queria, dizia o que queria e seguia essa visão, essa teologia quem quisesse. Aí depois aí de 300 anos, lá no concílio de Nicéia, que nós sabemos que se unificou todos os pensamentos e aqueles que não pensavam igual à igreja de Constantino seria banido, né, da fé e começaria a perseguição daqueles que não acreditavam em Cristo segundo a visão daquele grupo de pessoas, né? Ou acredita ou se ferra. Então as pessoas resolveram acreditar. E aí você entende o seguinte assim: eu acredito porque senão eu vou ser morto, eu vou ser roubado, vão tirar as coisas de mim. Aí o meu filho que nasceu vai aprender já uma ideia diferente, passada pelos seguidores, pelos chefes da igreja. E o meu neto já vai ter uma ideia diferente da minha ideia. Eu sei que eu fui obrigado a crer. Meu filho sabe que por mim que eu fui obrigado a crer. E meu neto já não vai saber mais nada e só vai crer, porque não vai saber da história de nada. Pergunta aí pro povo o que aconteceu no século XIX, no século XX. Não sabe nada. Quanto mais saber da fé de 2000 anos atrás. As pessoas não sabem nada, as pessoas só seguem o que está escrito, o que a igreja diz, o que o pastor diz, o que o padre diz, não estudam nada, não refletem nada, só dizem amém e pronto e acabou. Portanto, Jesus históricos pode ter existido, não pode ter existido. Jesus da fé é uma construção do magistério da igreja, uma construção dos santos padres, uma construção do líder religioso, na igreja católica unificado pelo Papa, e nas igrejas protestantes aí milhões de ideias de quem é Jesus. Quem é Jesus? Não sabemos, mas se for perguntar para um batista ele vai dizer quem é Jesus. Se for perguntar para da Assembleia de Deus ele vai dizer quem é Jesus para ele. Que se for perguntar para um católico ele vai dizer quem é Jesus para ele. Então existe vários Jesus dependendo da crença do indivíduo. Cadê o Espírito Santo? Não sei. Por que o Espírito Santo não une todas essas igrejas numa igreja só? Não sei. Aliás, sei, porque ele não existe. E o Jesus da Bíblia, nós sabemos que para entendê-lo, precisamos entender que ele é uma construção teológica, de novo, do magistério, dos santos padres da igreja, e que foram embutidos na fé e que as pessoas vivem aquilo que é dito, aquilo que é pregado pelos seus líderes, sem refletir, e vivem esta condição de fé cega no Jesus da Bíblia. Então, Jesus da Bíblia não dá para mudar, o Jesus histórico não dá para mudar, mas o Jesus da fé é subjetivo, pode ser qualquer um, qualquer hora, qualquer pessoa pode dizer quem é Jesus e as pessoas acreditarem ou não nesse Jesus. Um abraço, tchau, tchau, valeu, valeu.